Hoje a gente vai aprender um pouco sobre como calcular a dose máxima dos anestésicos mais usados no odonto e como calcular essa dose máxima relativa ao peso de cada paciente. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que partir do ponto que a gente precisa saber pelo menos a concentração do anestésico que a gente vai usar. Esse é o pressuposto. Primeiro a gente precisa saber concentração em cada tubete do anestésico. Isso quer dizer o quê? Se o tubete é 2% de lidocaína ou 3% de lidocaína, por aí vai. A gente precisa saber isso. Depois a gente precisa saber, o segundo ponto, qual a dose máxima de cada anestésico específico, que é o que a gente mais usa na odontologia, que é a bupivacaína, que é um anestésico mais potente. A gente usa também a mepivacaína, a lidocaína, né? Pilocaína e articaína. Pelo menos esses a gente precisa saber de qual, porque são os mais usados. Então vamos. A bupivacaína, a dose máxima dela é o quê? É 1,3 miligramas por quilo. Ou seja, a cada quilo do paciente, a gente tem uma dose máxima de 1,3 miligramas. E a dose máxima total, que é muito importante, talvez até mais importante que essa por quilo, é de 90 miligramas. Independente do peso do paciente, a dose máxima de bupivacaína é 90 miligramas. Mepivacaína é bem fácil de decorar porque ela é igual à lidocaína. Ela é 4,4 miligramas por quilo. Mesma coisa para a lido, 4,4 miligramas por quilo, dose máxima. E a dose máxima, independente do peso, é 300 miligramas. Isso aqui precisa decorar mesmo. Pilocaína, dose máxima, 6 miligramas por quilo. Dose máxima, independente do peso, 400 miligramas. Articaína, muito boa também, um anestésico, 7 miligramas por quilo. Dose máxima, 500 miligramas. Voltando aqui, partindo do pressuposto que a gente já decorou e já aprendeu a dose máxima do anestésico em específico por quilo e a sua dose máxima independente do quilo do paciente, né, do peso corporal do paciente, a gente vai aprender a fazer o cálculo anestésico, partindo do pressuposto que a gente já sabe a concentração do anestésico específico que a gente vai estar usando. Vamos fazer, por exemplo, aqui do mais usado na odonto, que é a lidocaína, né? Lidocaína a 2% com epinefrina 1/1100. Aqui a gente vai frisar nesse vídeo só a dose máxima do sal anestésico, não do vasoconstritor. Então não vamos levar em conta a questão do vasoconstritor, que aqui na lidocaína poderia ser 1/100.000 ou 1/200.000. A dose máxima de lidocaína a 2%. Primeiro a gente precisa saber o quê? O peso do paciente. Um paciente de 50 quilos e um paciente de 80 quilos. É óbvio que a dose máxima vai ser diferente para esses dois. Então, como a gente vai calcular isso? Chegou um paciente de 50 quilos, você vai precisar fazer um procedimento cirúrgico e talvez precise de uma quantidade de anestésico maior. Vamos fazer o cálculo. Se a lidocaína ela é 2%, isso significa o quê? Os tubetes na odontologia é padrão, todos têm 1,8 ml. Essa é a quantidade de anestésico ou de solução, na verdade, a quantidade de solução que existe dentro do tubete, né? Que a solução anestésica ela contempla várias outras coisas. A gente tem a base ou sal anestésico. A gente tem os vasoconstritores. A gente tem água destilada. A gente tem também o cloreto de sódio, que ele serve para deixar a solução isotônica com os tecidos. E temos os conservantes dos vasos constritores, que costuma ser o bisulfito de sódio. Mas esse não é o único que existe. Partindo do pressuposto que o tubete tem 1,8 ml, e tem todos esses componentes aqui, a gente só quer saber nesse momento aqui a base do sal anestésico, a quantidade que tem dentro dessa 1,8 ml. Como a gente faz para saber isso? A gente precisa saber essa concentração. É 2% de lidocaína. Isso significa o quê? Vamos lá. Se eu tenho 2% de lidocaína, significa que a cada 1 ml eu vou ter 20 miligramas do anestésico. Conseguiram entender aqui? A cada 2%, a cada 1 ml de lidocaína a 2%, eu vou ter 20 miligramas. E se fosse lidocaína a 3%, seria a cada 1 ml do anestésico, 30 miligramas. Certo? Vamos lá, voltar aqui para o nosso paciente de 50 e de 80 quilos. Paciente de 50 quilos. Se a cada 1 ml a gente tem 20 miligramas do anestésico, caso a lidocaína, mas o tubete tem 1,8 ml, como eu já coloquei aqui em cima, não 1 ml. Então a gente faz uma regra de 3. O quê? Ou então multiplica. É 20 miligramas vezes 1,8. Aí pode fazer na calculadora ou faz na mão mesmo. Que eu vou fazer na mão mesmo, porque dá, né? Aí você coloca aqui, faz a continha.
Qual que é esse valor que deu aqui? Né? Passou a vírgula, 36 miligramas. Então, um tubete de 2% de lidocaína, a gente possui o quê? 36 miligramas de lido. Um tubete de lidocaína a 2%, um tubete de 1,8 ml, a gente possui 36 miligramas de lido. Se a gente já sabe a quantidade do base do sal anestésico que tem em cada tubete, agora, como a gente já sabe agora que existe 36 miligramas de lidocaína num tubete de 1,8 ml, agora a gente vai calcular a dose máxima para cada paciente. Paciente de 50 quilos, fazemos essa continha, 50 vezes qual a dose máxima de lidocaína? 4,4. Vai lá. Gramas, que é a dose máxima para esse paciente. Essa dose máxima está dentro dos 300 miligramas da lido? Tá abaixo. Então, a gente pode aplicar até 220 miligramas para esse paciente, não 300. Então, o paciente tem um peso menor do que a dose máxima, que seria as 300. Então, agora ficou fácil. É só pegar esses 220 miligramas e dividir pelos 36. Mais ou menos 6,1 tubetes. Então, nós encontramos a quantidade máxima de tubetes que a gente pode dar de lidocaína 2% nesse paciente. Então, é 6,1 tubetes. Correto? Em um paciente de 80 quilos, a gente faz a mesma continha. Pega os 80 quilos, multiplica por 4,4. Nesse caso aqui, um paciente de 80 quilos deu 352 miligramas. Mas e aí, eu divido esse por 36 na quantidade de tubete agora? Não. Aí que está o erro. Por quê? Lembra lá, ó, dose máxima da lidocaína é 300 miligramas. Então, a gente não pode aplicar 352 miligramas. Essa dose aqui, ela independe do peso do paciente. Então, a dose máxima para esse paciente é 300 miligramas. Então, é só a gente dividir 300 miligramas pela quantidade de tubetes, né? A quantidade de tubetes. Se a gente dividir aqui, vai dar mais ou menos 8,1 alguma coisa. Então, é 8 tubetes a quantidade máxima para esse paciente. No mais, essa continha aqui é só seguir a regrinha para todos os outros anestésicos. Esses aqui são os mais usados, mas possuem outros anestésicos também. Bupivacaína, esse aqui a gente usa essa dose máxima por quilo do paciente. A MEP é igual a lido, então fica bem fácil. Pilocaína e a articaína, que é 7 mg por quilo. A sequência é a mesma. Achou a concentração do anestésico que vai usar? Faz a quantidade que tem em cada tubete, que nesse aqui no caso da lido é 36. Pega o peso do paciente, né? Multiplica pela quantidade máxima. Achou o valor, divide pela quantidade que tem no tubete e vai achar a quantidade de tubetes que pode ter. No caso, esse aqui, do paciente de 50 quilos foi 6,1 tubetes, e de 80 quilos foi 8 tubetes. Valeu!